Cafona, velho, datado. Precisamos do Superman? São alguns dos poucos adjetivos que muitos falam sobre o Homem de Aço e uma pergunta por vezes comum. Talvez isso se deva ao aumento expressivo da quantidade de heróis da cultura pop e à massificação do produto derivado de quadrinhos. Ou talvez não, existem variados argumentos a respeito se o Superman ainda é ou não é relevante. Bom, eu tenho uma opinião particular sobre esse tópico e nesse vídeo eu queria te mostrar um recorte no tempo até a gente chegar a responder essa pergunta. Vamos voltar para quando o Superman nasceu. Essencialmente, o Superman foi o primeiro super-herói, ou pelo menos o primeiro a explodir sua bolha. Histórias em quadrinho em 1938 não eram vistas como material culto, ou muito menos existia a necessidade de encadernados de capa dura, enchendo estantes e coletando poeira. Quadrinhos eram a novidade. A leitura rápida e cômica, como diz o nome em inglês, comics, algo escapista em primeiro momento, mas que diversos autores usaram para canalizar anseios e ideias em segundo plano. Então sim, os quadrinhos acabavam por divertir, falar sobre política e filosofar em sua essência. E spoiler, isso acontece até hoje. Então nesse cenário de literatura superficialmente escapista, mais profunda ao olhar atento, temos Joe Shuster e Jerry Siegel, ambos na National Comics, judeus e imigrantes na década de 30. Todo mundo sabe o rolê que estava acontecendo nos anos 30 pela Europa e sabemos que até hoje os Estados Unidos têm um probleminha com imigração. Então imagine que tipo de personagem essa dupla criaria. O último sobrevivente de uma destruição em massa de seu povo, cruza galáxias e tem que se misturar a uma sociedade totalmente diferente da sua, desde a infância. A alegoria direta ao imigrante no século XX. A parte cômica, aquela que atraiu os olhos do público jovem, ficou focada nos coadjuvantes no protagonista. E eu ainda vou chegar lá. Mas a parte profunda, aquela que Shuster e Siegel queriam deixar marcada no personagem, era sobre o imigrante da classe trabalhadora. E esses precisavam de um campeão, alguém que fisicamente e ficcionalmente representasse o seu ápice e seu objetivo máximo. Por isso, fazê-lo superpoderoso foi uma parte do tempero. E como podemos ver na primeira capa, estampada pelo personagem, o Superman destruindo o símbolo máximo do industrialismo das grandes empresas no início do século XX. O automóvel. Lendo os primeiros contos do personagem, nós vemos esse herói combatendo empresários e industrialistas opressores que causaram acidentes e mortes devido ao seu descaso com o povo e seus trabalhadores, dando voz a uma parcela expressiva na época, tornando-se, como escrito pelos próprios autores, o campeão dos oprimidos. O personagem quebrou todas as barreiras imagináveis naquela época, ganhando reimpressões exaustivas e seu universo sendo expandido em animações, propagandas, tira de jornal e muito mais. O povo amou seu campeão. Ele era um símbolo do tão aguardado acerto de contas com o modelo americano de tirania econômica e industrialista. E falando no povo, nós temos o alter ego do herói. Quando não estava capturando magnatas do crime, Superman era Clark Kent, repórter do Estrela Diária, vindo diretamente de Smallville, Kansas. Superman usava Clark para não levantar suspeitas sobre sua identidade, poder andar entre os humanos e ficar perto das notícias. Portanto, inicialmente o Superman seria o verdadeiro personagem e Clark o seu disfarce. E por falar em disfarce, vamos falar de desenhos e designs. O primeiro visual do herói foi bastante inspirado nas roupas de Strongman, aqueles performers de circo que seriam os equivalentes de powerlifters de hoje em dia, com a cueca vermelha em destaque, sapatilhas greco-romanas, uma capa e um escudo com um S no meio do peito, tipo um logo de sindicato. E claro, não demorou muito para os Estados Unidos perceberem que tinha uma mina de ouro de propaganda em mãos. De repente o Superman estava lutando contra os alemães, italianos e qualquer outra nação que fosse contra os americanos naquela época. Um dos retratos de seu tempo é a animação dos Fletcher, absurdamente linda em sua estética, mas que possui representações extremas do medo do Oriente que os Estados Unidos sentia. Claro que não foi só o Superman que lutou na Guerra Mundial. Depois de sua estreia em 1938, o mundo foi apresentado à Era de Ouro dos quadrinhos. Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash e toda a Sociedade da Justiça, um adendo, Sociedade da Justiça da América, foram criados nos anos pré e durante a Segunda Guerra, cada um refletindo as filosofias de seus criadores, Mulher Maravilha mostrando a força feminina, Batman com uma atualização das histórias de detetive no novo século, o Flash e o Lanterna focando em magia e ciências, e um espectro totalmente novo surgiu e foi explorado exaustivamente. Foi tão exaustivo que nos anos da guerra eles viraram a propaganda perfeita. A Era de Ouro acabou no início dos anos 50, e é nítido que foi uma época de criações inspiradas e gigantes até hoje em dia, mas que, como a maioria das propriedades intelectuais durante a globalização, foram inseridas à necessidade da grande mídia.
mudando de um reflexo de seus autores sobre o mundo ao redor para uma propriedade intelectual de uma grande empresa americana. Afinal, a arte, quando ganha uma função instrumental, vira ferramenta. E propaganda só passa uma mensagem: compre essa ideia. Pulamos para 1956, onde tivemos a estreia de um novo Flash e um novo Lanterna Verde. E no mundo, uma nova modalidade de guerra, dessa vez tecnológica. Uma corrida ao desbravamento do espaço. E, consequentemente, uma população ansiando pelo desconhecido, surgindo assim a Era de Prata. O Superman não ficou de fora, foi reformulado para o novo público, discretamente se separando de sua contraparte da Era de Ouro. E é aí que as coisas se complicam um pouco. Os super-heróis mais simples foram introduzidos ao tema de ficção científica. Então foi nessa época que surgiu a Supergirl, Krypto, a cidade engarrafada de Kandor, Brainiac e muitas outras coisas. Todos os personagens envolvendo temas espaciais, tecnológicos e futuristas. As crianças compraram a ideia e os roteiristas e desenhistas investiram em mostrar o mundo do Homem do Amanhã, deslumbrando os leitores com a mitologia kryptoniana cada vez mais abrangente do personagem. E foi nesse momento que os coadjuvantes tomaram muito mais destaque. Lois Lane, interesse amoroso do Superman, tinha uma própria revista e suas aventuras de jornalista independente do herói. Jimmy Olsen, o melhor amigo de Clark, ou o melhor amigo do Superman, e fotógrafo do Planeta Diário, também tinha sua revista e suas loucas confusões em busca de fotos exclusivas. E eu mencionei Planeta Diário, né? Sim, o novo e reformulado jornal que o alter ego do Superman trabalhava. Tinha uma gama distinta de personagens de apoio, e toda semana uma nova aventura do universo do Superman, às vezes até mais de uma. Seu melhor amigo do mundo heróico, Batman, dividiu um título lendário com o Superman, os melhores do mundo. Aventuras simples e divertidas, toda semana nas bancas. A Era de Prata se consolidou como uma viagem diversificada por temas, ideias e cenários experimentais. Pode-se até dizer que o significado do Superman nessa época permaneceu como de um herói descompromissado e feito para uma massa de novos leitores mirins, com novos poderes a cada edição. Uma fase inocente. Até que um dia, na editora vizinha, Gwen Stacy foi dessa para melhor. Esse evento iniciou a Era de Bronze, que eu não vou me ater muito aqui porque particularmente não considero uma grande mudança drástica no Superman. Ao fim da Era de Prata, o Superman havia virado uma salada de experimentos de venda. E imagine quando a DC descobriu que colocar um gorila na capa vendia mais. Pois é, a Era de Bronze para o Superman foi nada mais que um epílogo, ou uma arrumada de rumo, até que chegou a crise, Watchmen e a invasão britânica. Com roteiristas e desenhistas trazendo influências de outro mercado e continente, as editoras americanas receberam um ar de renovação. Para comemorar os 50 anos, a DC decidiu zerar. Isso, zerar, apagar tudo da sua cronologia com um mega evento envolvendo o Superman da Terra 1, Terra 2 e uma cacetada de participações especiais. O que, claro, não vem ao caso desse vídeo. Quem sabe mais pra frente eu volto pra falar sobre as crises na DC. São muitas, tá? Mas depois dessa destruição toda, o Homem de Aço precisava de renovação para a Era Moderna. Então sua história foi recontada do zero, pulando sua época como Superboy em Smallville, cortando anos de cronologia e suas aventuras com a Legião dos Super-Heróis lá no século 30. Eu falei que tinha tramas envolvendo o futuro, tecnologias, enfim, Era de Prata. E tudo isso nos traz a cronologia atual. E um pequeno adendo sobre o filme do Superman de 1978, estrelado pelo icônico Christopher Reeve, dirigido por Richard Donner. É um filme fantástico, mas eu acho que ele cabe só em uma menção aqui no vídeo justamente por usar muitos artifícios da Era de Prata, como o próprio Superman voltar no tempo, fazendo a Terra girar ao contrário, e alguns poderes muito específicos que aparecem na versão do diretor do Superman 2. Mas é isso, uma obra-prima, sem retoques, e que entra para o legado do personagem e não deixa nada a desejar. Existiram muitas tentativas de ser tão icônico quanto esse filme do personagem, como o próprio Superman O Retorno querendo puxar um pouco do legado do Christopher Reeve, tentando fazer um quinto filme, mas que não trouxe tanto público, porque na mesma época a DC estava indo por outro caminho, principalmente com o sucesso de Batman Begins. E podemos ver que o universo cinematográfico estendido da DC, aquele que começou com o Homem de Aço, não teve muito sucesso. Talvez essa visão confusa e não unificada do universo, a falta de um estúdio próprio e um pensamento mais focado no heroísmo dos personagens tenha deixado a desejar, deixando o antigo filme, o de 78, como sendo uma pedra angular do personagem. Dificilmente em outras mídias tivemos um Superman tão icônico quanto a imagem de Christopher Reeve por gerações e gerações.
Opa, interrompendo um pouquinho para os nossos comerciais fictícios, vocês vão continuar vendo o desenho passando aí no fundo, talvez com um filtro preto e branco, ainda estou decidindo, mas eu só queria lembrar que se você gosta desse tipo de conteúdo sobre quadrinhos, seja Marvel, DC ou Image, Dark Horse, quem sabe até livros mais pra frente, e cinema também, eu peço encarecidamente que você compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam de dicas sobre esses temas, e dá uma olhada na aba Shorts, aqui mesmo no YouTube, porque tem vários vídeos que você pode usar como dica, recomendação e sugestões para si mesmo. Se inscreve, compartilha e deixa o like se você está gostando até agora do vídeo. Pois é, desde 1986 o Superman nunca mais teve sua origem completamente zerada. Vamos levar os 952 como um delírio coletivo, uma coisa meio Superman azul e vermelho, sabe? Tudo foi resolvido no arco Superman Reborn. Mas, claro, nesse meio tempo, de 86 pra cá, tivemos outros Superman e histórias de realidades paralelas. Em 86 ele era o puro super-herói americano preso ao seu governo e seus ideais, mas, por sorte, foi sendo realinhado e retirado de uma posição de guarda-costas presidencial, que é uma boa crítica feita ao símbolo sendo pervertido pela própria editora, que Frank Miller fez questão de deixar bem claro no Cavaleiro das Trevas. Mas acaba que deixa um pouquinho de desgosto para quem é fã do personagem. John Byrne, Roger Stern, Jerry Ordway, Marv Wolfman, George Pérez e muitos outros remodelaram o mito do herói de Krypton. Infelizmente, muito tempo foi gasto remontando o legado do personagem e de seus coadjuvantes. Como eu disse, uma limpeza do zero, claro que vai frustrar muitos fãs e até perder um pouco da mística que o personagem criou, principalmente para um público que cresceu no cinema assistindo o filme de 78 e suas continuações, e vem um Superman bem diferente do habitual nas revistas mensais. Assim foi preciso meia década para o herói se estabelecer com firmeza na editora, entrando com tudo nos anos 90. Até então o Batman dominava a maior parte dos títulos, principalmente depois do Cavaleiro das Trevas, Ano 1 e, as diversas continuações. Enfim, com um novo horizonte de possibilidades para explorar, mas nesse mesmo horizonte pairou uma pergunta. Depois de tanto tempo, o Superman ainda seria relevante? Desde lá, o Superman morreu, foi clonado, substituído, revivido, casou, ganhou mullets, se dividiu em dois, virou um só de novo, enfrentou sua obsolescência, se renovou, teve um filho, foi dividido em dois de novo, virou um só outra vez, eu disse, Superman Reborn. Identidade secreta revelada, identidade secreta renovada, e assim continua. Voltando a falar sobre os filmes, o personagem personificou a bondade e a vontade de ajudar o próximo. Nas animações, o herói vivia suas aventuras piradas e muitas vezes compartilhadas com a Liga da Justiça. Em videogames, todo mundo pode ter um podre, certo? Depois de altos e baixos nas grandes mídias, ele passou por uma fase de contestação de seu próprio papel no mundo de herói, pós-Vértigo, pós-Authority, pós-Ultimate Marvel e, claro, pós aquele evento fatídico em setembro, que chocou o mundo inteiro. Seria possível ser bondoso assim nesse mundo? Não, eu não vou falar de Batman vs Superman, pode ficar calmo. Mais uma coisinha antes de irmos aos finalmente, é justamente sobre essa identidade secreta. Clark Kent, aos poucos, foi evoluindo de disfarce para identidade primária em Metrópolis. É claro que é complicado cravar quando isso mudou, mas Clark Kent acabou por ser um personagem à parte do Superman em sua trajetória. E não é que Clark se desgrudou do Superman, na verdade Clark acaba por ser quem Kal-El é no dia a dia. Ele veio à Terra e viveu como Clark até criar sua persona de super-herói, ou seja, eu particularmente vejo Clark como sendo o lado em que ele pode relaxar, aquele que pode ser pai, pode ser marido, pode ser repórter, pode fazer mudanças usando o legado da humanidade que foi passado pelos Kent para ele. E Superman pode fazer o mesmo, mas com o legado de Krypton. O Superman é um símbolo incorruptível, ele não pode errar, não pode tomar atitudes egoístas. Ele tem que ser perfeito, porque o mundo depende da sua perfeição. E Clark é desajeitado, não porque ele quer fazer uma imitação cômica do ser humano, mas porque ele se permite errar e ser desengonçado. Então no fim, Superman é Kal-El, sendo o que ele se sente destinado a ser, a defender as pessoas. E Clark é Kal-El se permitindo sentir a vida como as pessoas que ele defende e que o criaram. O balanço perfeito de Krypton e Terra em um só. E nossa pergunta principal retorna: o Superman ainda é relevante? É uma resposta bem simples. Sim, ele é um exemplo de mito diferente, onde a morte do autor nunca definitivamente ocorreu.
É um herói mitológico que tem múltiplos autores com diversas maneiras de ver o mundo. Cito principalmente Grant Morrison e todos os seus trabalhos no personagem, porque Grant contou a última história do Superman. Alan Moore também, mas uma odisseia mitológica sobre o Superman é Superman Grandes Astros. Contou os primeiros dias do Superman e sua transformação em grande herói na fase inicial de Action Comics dos 952, juntando o melhor das eras de ouro, prata e bronze, modernizando-as para o século XXI. Sem contar em Mark Waid em O Reino do Amanhã, Geoff Johns em Origem Secreta, e Brainiac e a Legião dos Super-Heróis, Mark Waid novamente em Legado das Estrelas. Até Tom King recentemente dissertou um pouco sobre o personagem do Superman na revista Superman Up in the Sky. Essa gama de iterações que evocam o passado e mexem no status quo do personagem não limita o símbolo, mas pelo contrário, é quase metalinguística a importância dessas visões diferentes expressas pelas aventuras do Superman, principalmente com mais de 80 anos de histórias. Seja lutando contra grandes corporações ou impedindo um massacre cósmico, o herói representa o melhor de seu povo, ou mais claramente, o melhor que queremos de nós mesmos. Então ele é o herói mítico de nossa era. Tal qual Hércules, Teseu, Aquiles e Siegfried, as pessoas podem até nem rezar ou fazer oferendas para ele, afinal ele ainda faz parte de uma grande empresa, mas pensamos nele, fazemos vídeos sobre ele, contamos histórias sobre ele, fazemos peças, filmes, músicas, fantasias sobre ele. Então o que ele significa nunca pode ser vendido. O Superman pode ter passado por fases cínicas ou desinteressantes, mas ele sempre volta, e volta com mais força. E sabe o que nunca mudou no personagem durante todas essas reviravoltas? Eu te digo agora. Ele nunca mudou o que o torna relevante. Ele é bom, ele é forte, ele ajuda, ele é imbatível, mas ele é falho. Ele defende os que precisam, ele ajuda os necessitados. Ele causa sorrisos em quadrinhos, telas de celular, TV, cinema. Ele defende a verdade, a justiça e luta por um amanhã melhor. Ele acredita nesse amanhã. Ele acredita que pode inspirar, ajudar e, o mais importante, caminhar ao lado daqueles que ele defende. Ele salva vidas, qualquer uma. São valores imutáveis que vão além do vermelho e do azul. Ele é o campeão moderno. E ele faz isso não só porque é bom ou porque é o correto, mas principalmente porque é gentil. Ele é a esperança. E não se mede alguém pelo que diz, mas pelo que faz. Sim, nós precisamos do Superman.